E a gente começa a edição de hoje indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele conversa ao vivo com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre a Covid-19 e o que tem sido feito para combater a doença. A vacinação é um ponto-chave dessa entrevista. Vacinas disponíveis, novos acordos, metas de imunização, reforço da vacinação. O ministro disse hoje que o primeiro lote da vacina da Janssen, por sinal, deve chegar ao Brasil amanhã. Vamos ouvir o ministro, então. Vacina para todo o país. Do total de doses distribuídas, quase 87 milhões de vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose mais de 62 milhões de brasileiros. E receberam a segunda dose cerca de 24 milhões e 200 mil pessoas. E para atualizar as informações sobre a vacinação e as ações de combate à pandemia no Brasil, nosso convidado especial no estúdio hoje é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro, e bem-vindo à Voz do Brasil. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. É um prazer comparecer aqui à Voz do Brasil e falar com todos os brasileiros. Ministro, nesta semana o senhor completa 3 meses à frente da pasta. Assim que assumiu o ministério, o senhor afirmou que um dos principais compromissos era fazer com que a vacina contra a Covid-19 chegasse mais rapidamente aos brasileiros, aumentando a capacidade diária de vacinação. Nesse prazo, a meta de triplicar o número de doses aplicadas por dia foi superada. E hoje o Brasil vacina mais de 1 milhão de pessoas por dia. Conta pra gente que estratégias levaram a esse aumento. Bom, esse foi o pedido que o nosso presidente Jair Bolsonaro me fez com a recomendação expressa de agilizar a campanha de vacinação. O Brasil, como sabemos, ele adotou uma estratégia variada para levar vacinas para os brasileiros. A primeira delas é através de uma encomenda tecnológica entre a farmacêutica AstraZeneca e a Fiocruz, e esse acordo de transferência de tecnologia já foi assinado. E o Brasil é um dos únicos países que consegue produzir vacinas com IFA, produzido aqui em uma instituição pública, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Outra estratégia foi através da parceria com a Organização Mundial de Saúde, através do COVAX Facility. Nós temos uma cobertura para 10% da nossa população a partir de vacinas oriundas do COVAX Facility. E também com farmacêuticas em relação de maneira bilateral, com a Pfizer, com a Janssen, como foi citado aqui, e o Instituto Butantan com a vacina Coronavac, cujo IFA é oriundo da Índia. Então, assim, nós já entregamos mais de 123 milhões de doses de vacinas para a nossa população, sendo o Brasil um dos 5 países que mais distribuiu vacinas com a sua população. Em nossa gestão, como você falou, de 90 dias, nós já firmamos um contrato com a Pfizer para aquisição de 100 milhões de doses. Então, com a Pfizer, nós teremos 100 milhões de doses até setembro e mais 100 milhões de doses até dezembro. Isso dá para afirmar que a população brasileira acima de 18 anos, que são aproximadamente 160 milhões de brasileiros, estarão vacinados até o final do ano de 2021, esperança para pôr fim na pandemia da Covid-19. A previsão seria até setembro, então essa previsão se mantém, ministro, da população acima dos 18 vacinada? Setembro com a primeira dose. Sim. Né? Então, como as vacinas que integram o Programa Nacional de Imunização, aquelas que têm registro definitivo na Anvisa, elas têm uma eficácia muito ampla, né? Então, a partir da primeira dose, nós já temos um bom controle da pandemia da Covid-19 e a expectativa é que a partir daí tenhamos uma redução do número de óbitos e número de casos em função da Covid, do novo coronavírus. Ministro, vamos ouvir agora uma pergunta de um ouvinte para o senhor, que é o Edivaldo Paiva, lá de Pernambuco. Aqui é Edivaldo Paiva, de Pernambuco, da cidade de Olinda. E a minha pergunta é que eu tomei a vacina Coronavac, as 2 doses. Aí eu pergunto, eu estou imunizado? Vai ser necessário eu tomar uma terceira dose?
Excelente pergunta, Edivaldo. Todas as vacinas que são distribuídas no Programa Nacional de Imunização são vacinas cuja eficácia foi atestada. Essa vacina, a Coronavac, ela tem uma capacidade de evitar os casos graves em até 90%, segundo os dados informados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde, através de pesquisas também, tem acompanhado a efetividade dessas vacinas, não só a Coronavac, como também os outros agentes imunizantes disponíveis no Programa Nacional de Imunização. Em relação a um possível reforço, é algo que a ciência ainda vai nos trazer as respostas. É possível que o ano que vem seja necessário fazer um reforço, e o que nós ainda não temos a resposta é se é com o mesmo imunizante, se é com outro imunizante, no que nós chamamos de intercambialidade, porque já é um milagre, Gabriela, da ciência, termos vacinas em tão curto espaço de tempo para uma doença tão grave como a Covid-19. Então, Edivaldo, fique tranquilo que nós estamos trabalhando, estamos pesquisando, estamos buscando as melhores alternativas para atender a população brasileira em relação ao Programa Nacional de Imunização. E algumas pessoas têm essa preocupação com a eficácia, né, ministro? Em relação à eficácia das vacinas, as pessoas podem ficar tranquilas? Com certeza. As vacinas que estão sendo disponibilizadas para a população brasileira são vacinas eficazes. É claro que nós não sabemos como é que funciona a vacina da Covid-19 após 4 anos da sua aplicação, porque as vacinas foram aprovadas agora. Nós temos acompanhado, inclusive fizemos um estudo com a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, com a Fiocruz e com a Unesp, na cidade de Botucatu. E um dos pontos que vamos observar é justamente a efetividade dessas vacinas em comparação com a população do PNI, que não foi totalmente imunizada ainda, para verificar variantes em relação a mutações do vírus. O presidente da República, ele sempre nos pede que façamos pesquisas para trazer as respostas que a sociedade brasileira precisa ter. Ministro, o senhor confirmou hoje que a primeira remessa com 1,5 milhão de doses da Janssen deve chegar ao Brasil amanhã. Esse voo está previsto para pousar antes das 7 da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O que essa antecipação representa para o país? Representa o esforço que o Ministério da Saúde tem feito, para antecipar essas doses. Nós já tínhamos um contrato com a Janssen e essas vacinas elas só chegariam no último trimestre do ano de 2021. Então, em função das negociações que o Ministério tem mantido de uma maneira muito determinada, nós já conseguimos antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas. A Janssen conseguimos antecipar 1,5 milhão. Eu vou buscar essas doses lá no aeroporto de Guarulhos. Isso é um simbolismo, para mostrar o nosso compromisso em trazer vacinas de uma maneira mais rápida para assim acelerar a campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil. A Pfizer, semana passada, anunciamos uma antecipação de 7 milhões de doses. Isso foi um esforço do próprio presidente da República, Nós fizemos uma reunião com os executivos da Pfizer e, além da questão da antecipação de doses, discutimos o futuro do Programa Nacional de Imunização, a perspectiva da própria farmacêutica instalar parques industriais aqui no nosso país. Ou seja, esse é o assunto da ordem do dia no Ministério da Saúde. Ministro, a gente vai ouvir agora uma outra pergunta de ouvinte, é o Cláudio, de São Paulo. Aqui é o Cláudio de São Paulo, capital. Gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira está relacionada à vacina Pfizer. Qual seria a eficácia desta vacina? E a segunda pergunta está relacionada à vacina Pfizer e AstraZeneca. Quais seriam os sintomas, reações que as pessoas poderiam ter ao tomar essas vacinas? Ambas vacinas, tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca, tem eficácia muito ampla. No caso da Pfizer, a eficácia é de mais de 90%. As reações vacinais, elas podem ser as mais diversas, mas às vezes dor local, febre, E deve-se observar essas reações, mas as vacinas são muito bem toleradas e os riscos que as vacinas eventualmente apresentam, eles são muito menores do que
os benefícios. No caso da vacina da Pfizer, foi um estudo muito amplo que foi realizado com essa vacina, publicado em uma das mais prestigiosas revistas médicas, revistas científicas, New England Journal of Medicine, né? E essa vacina, após a segunda dose, que no estudo foi aos 21 dias, nós já observamos uma dissociação muito ampla entre as curvas de quem tomou o placebo e quem tomou a vacina, de tal maneira que a proteção contra a infecção contra o novo coronavírus é superior a 90%. Então, são vacinas muito testadas e aprovadas pelas principais agências regulatórias do mundo. Ministro, o senhor até já tocou nesse ponto, mas o governo se prepara para um reforço na vacinação em 2022, caso seja necessário? Sim. Nós estamos preparados para esse ponto. Claro que a evolução da evidência científica progride, né? Não se pode querer uma evidência científica self-service. Para o que a gente quer, usa a evidência. Para o que a gente não quer, não usa. Então, nós estamos estudando. Essa é uma ação que o Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico do Ministério tem trabalhado muito fortemente em parceria com as universidades, em parceria com os nossos pesquisadores. O Brasil tem pesquisadores do mais elevado nível e essa questão da vacina no ano de 2022 já é a ordem do dia. Precisamos saber se precisamos, o reforço pode ser com a mesma vacina, se deve ser com a outra vacina, o que nós chamamos de intercambialidade. Então, todos esses assuntos estão sendo discutidos. Nós já teremos em 2022 uma autonomia em produção de vacina com IFA nacional na Fundação Oswaldo Cruz. Nós já estamos em negociação com farmacêuticas para que tenhamos um número de doses suficientes para acelerar a campanha de vacinação no Brasil no ano de 2022. Caso essa vacinação seja uma imposição. Ministro, com essa autonomia que o senhor acabou de falar, o Brasil pode também apoiar a vacinação em países vizinhos do Mercosul? É possível? Como seria? Bom, é possível e há também uma proposta legislativa no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem ajudado muito o Brasil com matérias legislativas muito importantes, aprovando leis, como, por exemplo, a lei que vai permitir os parques de vacinação animal produzirem vacinas para humanos. Claro que isso precisa da autorização das agências regulatórias, da Anvisa, do próprio Ministério da Saúde. E aí esses parques de vacinação têm uma capacidade muito grande de produzir vacinas. E o Brasil cumprirá o seu grande destino de uma nação líder, uma nação que, além de ajudar o seu povo, vai contribuir para a saúde pública aqui na América Latina, na América do Sul e também os outros países, né? Então, nós estamos muito entusiasmados com essa perspectiva de ter um fortalecimento do complexo industrial da saúde brasileiro, produzindo um número maior de vacinas. As nossas universidades, aqui eu destaco a Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, a Universidade Federal de Minas Gerais, já tem projetos de pesquisa com vacinas nacionais. O próprio Butantan tem um projeto da vacina Coronavac. Então, esse ambiente pandêmico, que tanta infelicidade tem causado para nós todos, ele também está trazendo uma oportunidade de se repensar o sistema de saúde como um todo, inclusive o fortalecimento do complexo industrial de saúde. O Programa Nacional de Imunizações semanalmente tem distribuído milhares, até milhões de vacinas para todo o país. É um trabalho logístico aí que exige muita agilidade, até pela validade das vacinas, né, ministro? Como é que funciona essa logística toda? Excelente pergunta, Nazi. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um orgulho do nosso país. Ele é muito reconhecido internacionalmente, já tem um sucesso garantido, porque nós temos 38 mil salas de imunização no Brasil. E com doses suficientes de vacina, nós temos condições de vacinar até 2.400.000 brasileiros todos os dias. Na última quinta-feira, nós já vacinamos mais de 2 milhões de brasileiros contra a Covid-19. E agora, no mês de junho, nós já temos uma média de mais de 900.000 brasileiros imunizados com a vacina contra a Covid-19, né? Então, ao mesmo tempo, nós também estamos fazendo uma campanha de imunização
contra a gripe. Nós sabemos que essa época do ano, a época do inverno, é uma época mais susceptível a infecções por vírus respiratórios. É por isso que o Ministério da Saúde, além da campanha contra a Covid-19, também tem uma campanha para a gripe. Eu já aproveito a oportunidade para exortar as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não tomaram a segunda, que elas estão disponíveis, que podem procurar as salas de imunização para completar a vacina contra a Covid. E aqueles que já tomaram a vacina contra a Covid e estão nos grupos de risco da vacina contra a gripe, também podem procurar as nossas salas de imunização para tomar a vacina contra a gripe. E essa iniciativa, como você bem destacou, é uma iniciativa tripartite, né? Que isso é a força do SUS, a sua organização tripartite, com a União, os estados e os municípios atuando de maneira coordenada para que as políticas públicas elas tenham concretude. Ministro, agora a gente vai ouvir mais uma pergunta. O ouvinte é o Rogério, de Nova Lusitânia, em São Paulo. Eu gostaria de saber se a Sputnik V, sendo que já foi liberada pela Anvisa, quando é que já vai começar a vacinar com ela aqui no Brasil? Bom, após a liberação da vacina pela Anvisa, e o presidente da República já fez uma recomendação que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa poderiam ser empregadas no nosso programa de imunização, nós já podemos levar a consideração do Programa Nacional de Imunização e imediatamente começa a se aplicar vacinas. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele falou principalmente sobre a vacinação contra a Covid. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.